Madruga. O que ele tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? E agora tá diferente, né? Agora tá diferente, tá bem diferente esse podcast, porque agora é em vídeo. Agora é em vídeo. Os episódios em vídeo não apenas estão disponíveis no YouTube, mas agora também estão disponíveis diretamente através, por meio da plataforma Anchor, no Spotify também. A partir de hoje, 1º de agosto, segunda temporada de Bom Dia Pra Quem, tudo daquele jeitinho, do jeito que você gosta, tudo em vídeo. Ou seja, tem áudio e tem a minha linda cara. E olha que eu fiz a barba hoje. Sem mais delongas, começando as notícias do dia. Então, olha só. Na verdade, o que acontece? Primeira notícia. Bolsonaro convidou governantes estrangeiros para o 7 de setembro sob sombra golpista. Na verdade, são países lusófonos, né? O chefe de Estado de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, né? Por conta, é o bicentenário da independência, né, do Brasil. O Brasil, entre aspas, se tornou independente em 7 de setembro de 1822. Estamos em 2022, 200 anos, né, do Brasil como um Estado constituído e reconhecido internacionalmente como um país independente. Entre aspas, né? E só que assim, é sob suspeita porque o Bolsonaro já falou isso inclusive na cerimônia de posse, na confirmação, né, da candidatura dele, né, pelo PL, né, a convenção do PL, ele conclamou o pessoal a ir às ruas no dia 7 de setembro. Só que o que está acontecendo? No dia 11 de agosto está para lançar aí um manifesto que já conta com mais de 500 mil de assinaturas, né? Esse manifesto é pela democracia, né? Então qualquer roubo, tentativa de golpe do governo Bolsonaro pode virar um tiro que saiu pela culatra. E olha que o barco já está vertendo água. Tem aqui essa notícia que eu acabei de passar, é da Folha de São Paulo, né? O UOL acabou de dizer aqui, tem uma colunista aqui, Juliana Dalpiva, ela disse que Nunes Marques pode romper com o Bolsonaro devido à escolha no STJ. Então ele quer meter o Bolsonaro, quer escolher, né, quem vai para o STJ, e o Nunes Marques quer um outro nome, não o nome que o Bolsonaro está querendo escolher. Então isso pode... eu sei que tem algumas coisas que ele pediu vista, né? Luiz Marques, se confirma esse rompimento, olha a minha cara, nós teremos problemas sérios, né? Muito sérios mesmo. Então, falar em coisa, né? Vai ter uma grande disputa que vai ter agora, né? O STF vai obrigar o governo a compensar 4 estados por perdas com ICMS. Quem está avaliando quem vai avaliar vai julgar esse caso é Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que está assumindo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Os estados que vão pedir aí quer dizer,
que pediram, né, para o governo obrigar a compensar as perdas do ICMS com o preço das gasolinas e o óleo Disney, né, é Alagoas, Maranhão, São Paulo e Piauí, que tem uma certa rixa com o governo Bolsonaro. Então, gente, prepare-se que vai ter guerra aí nessa história aí. Bem, tem aqui uma outra história aqui que é muito importante aqui, né? Isso aqui está repercutindo muito nas mídias sociais, né, gente? O caso que aconteceu em Portugal, né, com as filhas, né, adotivas do casal Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, né, que sofreram racismo por parte de uma mulher lá em Portugal. A Giovanna defendeu as crianças, falou um monte de palavrão, cuspiu, deu tapa e chamou a polícia, e a mulher que fez esse ato racista foi presa, né? E aí eu acho, aí que tem um ponto, eu gosto de fazer alguns paralelismos, né? Porque porque uma das discussões que estavam se levantando em relação a isso era justamente o fato de que a situação ganhou proporções e a mulher foi efetivamente punida rapidamente porque essas crianças, mesmo sendo negras, né, eram filhas adotivas de uma mulher branca que as defendeu. Né? E aí eu acabei me lembrando muito do caso, mesmo que possa parecer que não tenha relação, mas foi o caso do Will Smith, né, que deu um tapa no humorista, né, durante a premiação do Oscar, né, porque se sentiu ofendido com as ofensas que ele proferiu à mulher dele, mas teve um quê de assim, olha, que cara destemperado e coisa e tal. E eu já comentei isso num episódio anterior, só que é um episódio que está em áudio, aí você busca lá atrás. E é um ponto que vale a pena a gente reforçar, né? Porque se a mulher fosse preta, a mãe dessas crianças fosse preta também, será que ela teria essa mesma voz ou teria essa mesma solução para esse ato racista? Não é um paralelismo, mas é um resquício de uma sociedade que ainda é racista. O racismo é uma coisa abominável, né? Toda forma de opressão é abominável. Não tem como a gente ficar achando que a situação que essas diferenças das pessoas, características humanas que todo mundo tem, uma pessoa tem um olho de uma cor, um olho de outra, tem preposição de ter barba, outros não têm, mais alto, mais baixo, ter ou não algum tipo de deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, linhas de pensamento, gostos, né? Preferir mais doce do que salgado, ou mais salgado que doce. São coisas assim, são características humanas que são inerentes, da natureza humana não ser igual, ninguém ser igual a ninguém. Por que impõe essa história de padrão? Então, é um ponto que a gente fica pensando assim, rapaz, será que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Então, assim, o racismo é uma coisa abominável, mas você percebe que há coisas dentro desse meandro, como se a gente tivesse
varrendo varrendo o chão com uma vassoura suja. Ou seja, você tira o grosso, mas ainda fica rastro, fica resquícios de toda essa questão de racismo. Então, assim, o que a gente espera é que eu levantei essa questão do Will Smith nessa história da Giovanna e do Bruno, justamente para que as pessoas pudessem entender se esse tipo de questão de racismo seja levantado para todo mundo, e todas as pessoas pretas, pardas, tenham esse direito de se levantar em relação a essa situação de racismo e não serem taxadas de descontroladas, destemperadas, ou que essa questão não seja levada com pouco caso, né? Então assim, dada essa reflexão, minha solidariedade ao casal e às crianças, porque acho que para uma criança, inclusive já ouvi falar de casos assim de meninos negros dentro de condomínios ser xingados, sofrer ofensa racista, inclusive de outras crianças, gente. É uma coisa que dói no coração da gente. Só que assim, o ódio, ele não é algo congênito. Ódio se aprende. Ódio não... A pessoa não nasce com ódio, ela aprende a odiar, né? E muito vem de valores que são passados de pai para filho. Então, por isso que tem muito conservador que fica muito às turras em cima dessa questão de educação, porque ele desconstrói os conceitos que eles querem impor. Conceitos de opressão, evidentemente. Certo? Então, continuando a bagaceira aqui. Essa notícia é da semana passada, mas foi sexta-feira que aconteceu essa notícia. Foi um anúncio do Ministério da Saúde, da primeira pessoa no Brasil. Tivemos um primeiro caso fatal da varíola dos macacos, tá? E por que eu estou levantando essa questão hoje, domingo? Não é apenas uma questão de saúde, mas eu quero repercutir o que aconteceu de uma recomendação levantada pela OMS, que foi, para mim, um ato falho, para não dizer o mínimo, né? Um ato falho em relação a essa situação toda. Esse foi em Minas Gerais que faleceu esse rapaz, um rapaz de 41 anos, quase a minha idade, gente. Ele estava com a situação de imunidade comprometida. Quando foi anunciada a morte, falaram-se sobre isso e deixaram no ar. Então, eu acredito que, assim, mesmo que seja uma coisa um pouco invasiva, né, falar qual a condição que levou a essa questão de imunidade, ele estava com uma imunidade severamente comprometida. Só que essa imunidade ela foi severamente comprometida por motivo de câncer, né? Tratamento de câncer, né? E ele pegou a monkeypox e acabou falecendo. E são quase 1.000 casos de varíola dos macacos, a maioria no estado de São Paulo. E olha só, voltando a esse fato aí da recomendação da OMS. A OMS falou assim que homens que fazem sexo com homens
tem que reduzir a quantidade de parceiros sexuais por conta da monkeypox. Eu falei assim, vai tomar no seu... Vai tomar lá, naquele lugar. O que vocês têm na cabeça, povo da OMS, né? Pra colocar uma coisa dessa. Porque assim, a varíola dos macacos é por contato direto. Compartilhamento de roupa de cama, contato físico direto, contato com as feridas que a varíola gera, né? E relações sexuais, né? E o que acontece? Você coloca como se somente os homens que fazem sexo com homens, coloca essa história de homens que fazem sexo com homens, inclui-se os homossexuais e os bissexuais que fazem sexo com homens, tá? Como se eles fossem, como se nós, LGBTs, homens LGBT, fossem vetores dessa doença. E, na verdade, é uma coisa que é um fator de risco. Esse contato físico direto é um fator de risco, mas ele não é inerente à questão sexual. E isso gerou uma discussão, um debate muito grande na internet. E aí, o que aconteceu? Isso é que eu chamo o roteirista do mundo é fantástico. Em São Paulo, surgiram os primeiros casos de varíola dos macacos em crianças. E aí? Explica essa, OMS. Explica essa, né? Então, gente, essa questão da varíola dos macacos, sim, é preocupante. Mas o que acontece? A varíola é uma doença que no Brasil foi erradicada em 1980, ou seja, há 40 anos atrás. É uma doença que tem vacina, só que por conta da erradicação maciça da varíola, ela deixou de ser fabricada, mas ela ainda estava latente na África, né? E essa questão, ela é muito importante, né? Porque, assim, eu vi até um meme que acho que faz todo sentido. Um cara empurrando... quatro caras empurrando o caminhão. 3 caras empurrando pela carroceria do caminhão e um cara empurrando em cima da carroceria, ou seja, força nenhuma, né? E aí tá lá o Estado de Bem Social Europeu, que é esse cara que tá empurrando o caminhão de cima da caçamba, que não tá fazendo porra nenhuma. As ocupações na África, o roubo dos minérios da África, o genocídio de africanos e sul-americanos, né? A exploração na África, na América, roubo de coisas e esse subdesenvolvimento. E eu estou citando esse meme porque ele tem uma relação muito de um nexo causal muito forte em relação à Europa, né? O pessoal vai dizer assim que esse cara é anti-europeu. Não. O que a gente quer é que seja feita justiça, né? Que eu acho que a Europa precisa admitir que se beneficiou de uma condição que ocorreu no passado, né? E que relegou 2 continentes inteiros, né? Quer dizer, boa parte, 3, né, praticamente, né? Que é o Sudeste Asiático, e Oceania, África e América. É uma condição de subsistência. Explica essa, né? Então, são pontos aí que precisam ser colocados em voga, né?
Pra gente colocar aqui as coisas nos eixos, né? Pois bem, e aí então, voltando aqui à questão da monkeypox, precisam voltar a colocar a carga de vacina, né? As pessoas precisam voltar a ser imunizadas, porque é uma doença de contato, gente. Mas você tem a pandemia, não sei o quê. Gente, o ser humano ele é um ser social, ele não consegue viver sem contato. Não consegue. Bem, segunda-feira é dia da semana, né? Legal, né? Dia da semana, que maravilha, né? E segunda-feira eu imagino que eu tava conversando com umas pessoas, porque assim, eu conversei com um colega e ele disse uma coisa assim, né? Que vai votar no Bolsonaro, né? E aí ele explicou o motivo, né? E assim, qual o ponto que a gente coloca aqui? A gente precisa colocar ter essa colocação importante de entender o porquê que as pessoas estão fazendo tais coisas. Por que as pessoas têm a fé de decisão? Porque às vezes a gente entende que não é uma coisa que não tem lógica, mas para essa pessoa tem. E qual é a questão da lógica? Qual é a lógica humana para se tomar uma determinada decisão, ter uma determinada posição? Experiências vividas. E aí ele explicou que durante o governo Lula ele ficou desempregado, né? Por conta que ele tem uma profissão que passou a ter uma grande quantidade de concorrência. E ele perdeu o trabalho, né? E assim, qual o grande problema que a gente está tendo hoje para conversar com certas camadas, né? A gente está tendo um problema muito forte de polarização. A gente está dividido, muito dividido. As mídias sociais ampliaram muito isso. A gente está muito dividido em castas, em grupos, em tribos, né? Estamos cada vez mais não é tecnologicamente. Eu poderia dizer que a gente está de uma forma de comunicação. Nós estamos isolados. E aí fica difícil a gente furar as nossas bolhas. E tem muitas. Porque nós temos nossas vivências, nossas convicções e cada vez mais essas convicções, estão cada vez mais restritas. E aí, essa reflexão que eu posso fazer para você. O que está do outro lado do nosso muro digital? Às vezes, mesmo que há coisas que você não concorde, às vezes é conveniente dar uma olhadinha, né? É conveniente dar uma olhadinha porque essa olhadinha vai ver assim, olha, peraí. Como é que a gente vai conseguir convencer essa outra pessoa de que a situação que está acontecendo nesse país não está dando para a maioria deles. E mesmo que você esteja em uma condição mais favorável, será que o outro, estando mal, vai deixar você bem? Muitos vão achar que sim, né? Porque farinha pouca meu pirão primeiro. Mas será que é assim mesmo? Será que
essa história de meu pirão primeiro não vai fazer com que o pirão que está na sua mão se estrague. Gente, então, sem mais delongas, eu quero agradecer a esse primeiro vídeo, que vai ser porreta. E até amanhã, gente. Até amanhã. Um beijo no seu coração. Fiquem em paz. Aproveitem o dia. E que seja um dia maravilhoso. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.